Irmãos, Esther, chegamos ao capítulo 5, é isso? A gente está analisando esse livro maravilhoso dessa mulher extraordinária e a gente tem aprendido algumas coisas importantes aqui. E eu convido você a acompanhar a leitura, está ali já projetado, capítulo 5, versículos de 1 a 14, né? 14? É o texto todo isso, até o capítulo todo, até o versículo 14. Os irmãos não se espantem com o tamanho da Bíblia. Quando eu cheguei e botei a Bíblia aqui, o Eliseu falou, uma Bíblia dessa, o culto vai até às 6 horas, né? Mas a mensagem não é de acordo com o tamanho da Bíblia. Isso aqui é porque tem umas margens boas para fazer algumas anotações. E aí também, se alguém cochilar, eu jogo a Bíblia, você vai sentir o peso da palavra, literalmente, sobre a tua vida. Esther capítulo 5, assim diz a palavra de Deus, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã o banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei, fazei apressar a Amã para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã o banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição, e ser-te-á concedida? E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu do furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Até aqui a palavra de Deus, irmãos, chegamos ao capítulo 5. No capítulo passado a gente viu Esther começando a assumir seu papel de protagonista nessa história. O livro de Esther é um livro que vai falar desta mulher. A gente viu na semana passada como é importante quando nós entendemos e acreditamos que uma pessoa pode fazer diferença. Eu pontuei para os irmãos que, conquanto nós vivemos numa sociedade globalizada, uma sociedade massificada, né? Nós somos tratados como gado, nós somos tratados por um número disso, um número daquilo, mas também, ao mesmo tempo, parece um contrassenso, mas ao mesmo tempo fala-se muito dos direitos individuais, né? Busque os seus direitos, os seus valores, as suas verdades, aquilo que você quer alcançar, os seus objetivos, e nessa situação as pessoas às vezes ficam perdidas, e muitas vezes nós como crentes não entendemos qual a nossa posição. Somos um corpo, e por sermos corpo fazemos parte da chamada Igreja Universal. Não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Igreja Universal de todos os salvos. Todos os crentes em todos os tempos fazem parte daquela grande igreja, daquela grande multidão de remidos que estará nos céus com o Senhor naquele grande dia. Muito bem, então nós temos responsabilidades como corpo. Nós fazemos muitas coisas como um corpo. A igreja se reúne para louvar como um corpo, para orar como um corpo, para testemunhar como um corpo. Nós sabemos que o que acontece com qualquer membro do nosso corpo físico influencia o corpo de maneira geral, né? Às vezes aquele machucadinho na ponta do dedinho, aquilo incomoda e a gente fica desconfortável o dia inteiro, porque afeta todo o corpo. E na igreja também
Não pode existir aquela coisa de, a vida é minha, o que eu faço só diz respeito a mim. Isto não é verdade. Aquilo que nós fazemos repercute, reflete, tem ressonância na vida dos demais membros da igreja, porque somos corpo. Mas não podemos esquecer, o livro de Esther nos mostra isso, que na verdade, conquanto sejamos corpo, nós temos as nossas responsabilidades individuais. E Deus coloca cada um de nós aqui de maneira única. Só você é você, com a sua história, com os seus talentos, com as suas capacidades, com as suas forças e com as suas fraquezas, com a sua história de vida, os acertos que você cometeu ao longo da sua caminhada, os erros também, os sorrisos que você deu, as lágrimas que você derramou, tudo isso tem a ver com você. E é nesse sentido que nós precisamos nos colocar também diante do Senhor. E nós vimos na semana passada que nós só realmente nos dispomos a fazer algo quando entendemos que uma pessoa pode fazer a diferença nas mãos do Senhor. Quando eu entender que não é por mim, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas capacidades, não é porque eu sou bom, porque eu não sou, mas quando eu entender que, apesar de ser quem eu sou, apesar das minhas deficiências, das minhas falhas, das minhas limitações, quando eu me coloco diante do Senhor e apraz ao Senhor usar a minha vida, quando eu creio nesta verdade, eu me disponho a me arriscar. Eu saio da minha zona de conforto, eu me jogo na realidade de um mundo caótico, de um mundo perdido, de um mundo sem Deus, de um mundo que escuta muitas vozes e cada voz arroga para si ser a verdade ou arroga ser uma verdade. Nós vivemos em um mundo que não gosta de absolutos, mas a Bíblia é absoluta e Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia ela fala de absolutos, a Bíblia fala que o que não é certo é errado, não existe meio termo, não existe a minha verdade, a sua verdade, o que é bom para você pode não ser bom para mim, o que é certo para você pode não ser para ela, não existe isso. À luz da palavra de Deus, o que é certo e sempre o será, e o que é errado também. Então, quando nós entendemos que como crentes em Cristo, como servos do Senhor, nós temos esta responsabilidade, então nós nos lançamos à tarefa de fazer diferença neste mundo. Isso é fácil? Não, claro que não. Porque, na verdade, isto requer de nós, e eu estava falando isso hoje na nossa classe lá de batismo, a porta é estreita porque é a porta da autonegação. É a porta de negar-se a si mesmo, é a porta de abrir mão dos meus direitos, muitas vezes direitos até imaginários ou presumidos, eu acho que tenho, na verdade não os tenho. Tudo aquilo que eu tenho é pela graça de Deus, tudo aquilo que eu posso, me é permitido realizar é pela graça de Deus. É isso, mas às vezes ficamos pensando nos nossos direitos, o caminho da vida cristã é o caminho da autonegação. É entender, Senhor, eu não tenho direitos. Na verdade, os direitos que eu tenho, não foram conquistados por mim, eles me foram doados, eles me foram outorgados. A salvação, ela é outorgada, ela vem de cima para baixo. Não é algo que eu tenha feito por merecer, não é algo meritório, não é algo que eu me esforcei e conquistei, agora eu posso chegar nas portas do céu e dizer, Senhor, eu vou entrar porque eu conquistei este direito, porque eu fiz ou porque eu não fiz. Não, Senhor, eu vou entrar porque este direito me foi dado pela pura e maravilhosa graça do Senhor. Nós cantamos aqui, né? Graça, graça, e eu fiquei espantado, porque os irmãos geralmente fazem... E não fizeram, não sei porquê, mas enfim, o fato é que é a superabundante graça do Senhor que é derramada sobre nós. Muito bem, e aí nós vimos na semana passada Esther chegando, e depois que Mardoqueu, ele confronta Esther com a realidade, né, ele faz a ela duas afirmações, uma pergunta, ele afirma para ela, não pense que você, por estar protegida no palácio, não vai ser atingida, né, e aí nós podemos entender que como crente, não é porque somos servos do Senhor que nada vai nos acontecer. Depois ele diz, se você não fizer nada, de outra parte virá socorro, Deus vai fazer, porque Deus não se frustra quando nós não fazemos o que devemos. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, eles serão cumpridos, independente de você e de mim. E aí ele pergunta, não seria maravilhoso se Deus resolvesse usar a sua vida? Então Esther percebe a realidade. E quando nós percebemos a realidade da necessidade de um mundo, de um povo que sofre, de pessoas que estão sem Deus, de pessoas que estão condenadas a morrer como os judeus estavam, então o conforto do palácio começou a incomodar Esther, e o conforto da vida de banco de igreja tem que começar a nos incomodar. E a Esther então muda de atitude, ela diz, então faça isso, jejue, junto a todos os judeus que se acharem em Suzã, versículo 16 do capítulo 4,
jejuai por mim, não comais nem bebais 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e minhas servas também jejuaremos, se irei com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Muito bem. E aí no capítulo de hoje começa, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Irmãos, muitas vezes a Bíblia traz lições importantes para nós naquilo que ela não diz, tanto quanto naquilo que ela diz. Entenda que o argumento do silêncio pode ser um argumento perigoso. Ah, não, a Bíblia não diz, então é assim. Não, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o capítulo termina com Esther dizendo, olha, jejum em 3 dias, eu vou jejuar também. Não vamos comer nem beber, vamos orar, vamos falar com Deus durante esses 3 dias, depois eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morri. Muito bem, o capítulo 1 começa. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e foi lá falar com o rei. O que acontece no versículo 17, quando Mardoqueu começa a fazer o que Esther lhe mandou, no capítulo 4, ao primeiro versículo do capítulo 5? Há um intervalo de 3 dias a respeito dos quais nós não sabemos quase nada. Mas nós sabemos o que foi dito para nós. Foi dito que Esther iria se recolher para orar e jejuar. Esther iria juntar as suas servas, iria fazer isto, e Mardoqueu também iria fazer a mesma coisa. Há um momento de espera. Irmãos, eu não canso de repetir que essa é uma das palavras mais antipáticas da língua portuguesa. Espera. Nós não gostamos de esperar. Nós temos pressa, nós queremos tudo para agora, nós somos instados a buscar, a conquistar, a fazer, a resolver, a realizar, a tomar posse, e isso e aquilo, e quando nos dizem, espera, nós ficamos impacientes, ficamos aborrecidos. Mas é preciso saber, irmãos, que em momentos de angústia, em momentos de crise, em momentos importantes na vida, precisamos nos recolher para falar com Deus. Lembra de Elias é um homem que Deus chama, coloca diante do rei Acabe, ele surge no cenário diante de nada, vindo de, ninguém sabe de onde, vem do Tisbé, ele era um tisbita, não veio do Tibé, ele veio do Tisbé, uma região montanhosa nas montanhas de Gileade, um lugar inóspito, um lugar ruim de se morar, ele aparece lá do nada e rompe no palácio e fala para Acabe, a partir de hoje não chove mais. Enquanto Deus não disser que vai chover, enquanto eu não falar por ordem de Deus, não vai chover. Ele se retira e Acabe fica aborrecido e quer matá-lo. E Deus fala, olha, foge e vai para junto do ribeiro de Querite. E lá eu ordenei aos corvos que te sustentem. E ele vai para o ribeiro de Querite, ele fica lá escondido. E Querite é uma palavra que significa separado. Quanto tempo Elias ficou junto ao ribeiro de Querite? A Bíblia não diz, ela diz muitos dias. Pode ter sido semanas, meses ou até anos, talvez, provavelmente os 3 anos e meio que ficou sem chover. Porque depois ele vai a Acabe e diz que vai chover. Então veja, ele fica lá separado, recolhido. O que Elias aprendeu em Querite? Aprendeu a depender de Deus, aprendeu a esperar em Deus, aprendeu a buscar ouvir a voz de Deus no silêncio. Irmãos, no meio desta correria, no meio da agitação que vivemos, no meio do barulho, no meio de tudo que acontece, nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Precisamos ouvir a voz de Deus no meio da crise. E Elizabeth Elliot diz, citando as palavras de C.S. Lewis, que a crise, a dor, o sofrimento são o megafone de Deus para falar aos nossos ouvidos. Deus sussurra a nós nos momentos de bonança, Ele fala em voz normal no dia a dia, mas Ele grita no meio das nossas angústias. É nesse momento que nós precisamos ouvir, porque às vezes tem tanto barulho que a gente não ouve, e Deus nos faz retirar para um lugar, ficarmos separados, temos que orar, temos que clamar, que buscar, que jejuar, que chorar, que implorar, sim. Nós somos muito arrogantes, não imploro nada a ninguém, eu imploro a Deus e precisamos implorar. A nossa posição é a posição de suplicante, nunca é de determinar, determino isso, determino aquilo, bobagem. Nós temos que aprender a suplicar a Deus, e foi isso que Esther fez. E ela vai, ela entra na sala do rei, e é interessante que, vendo o rei, a rainha Esther, no versículo 2, estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. E eu disse para os irmãos como era isso. Se alguém entrasse na sala do trono sem ser chamado, o carrasco já estava ali pronto para cortar a sua cabeça fora. E ela coloca a sua vida nas mãos de Deus, e ela se arrisca, e ela vai, e Deus toca no coração de Assuero. Irmãos, é importante nós lembrarmos disso.
Porque eu falei para os irmãos quem era Assuero, era um homem nojento, um homem asqueroso, um homem ímpio, um homem arrogante, um homem violento, um homem sanguinário, e ele gostava de impor o seu poder. O cara faz uma festa de 6 meses para se exibir, né? Quem é que faz uma festa durante 6 meses para se exibir? Tem que ser muito vaidoso, tem que ter uma autoestima muito elevada, né? Assuero não tinha problema de autoestima, era um camarada que se achava. Mas Esther entra lá, e a Bíblia diz que ela achou graça, porque Deus toca no coração do rei. Essa é a questão. E ele estende então para ela o cetro, e eu disse que ela tem que se ajoelhar, tocar na ponta do cetro, então o rei graciosamente toca na sua cabeça com o cetro, ela se levanta, no sinal de que foi aceita na presença majestosa do rei da Pérsia. Olha que coisa terrível. Esther vai sabendo que isso poderia ter custado a sua vida, e ela se levanta, e aí então o rei pergunta: o que é que você quer, Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino. E aí algo interessante acontece. Acontece que, eu não sei você, mas eu, se estivesse ali no lugar de Esther, a situação era urgente. Embora houvesse um prazo, não é isso? De quase um ano, foi dito aos judeus que eles morreriam no final do ano, mas a cidade está agitada, à beira de uma convulsão, as pessoas estão angustiadas. Provavelmente aqui e ali, focos já de rebelião e de violência gratuita começam a espocar pela cidade de Suzã. Mas Esther, ela fala assim: olha, se bem parecer ao rei, versículo 4, venha o rei hoje com a mão o banquete que lhe tenho preparado. Percebeu isso? Há um detalhe importante aqui. Esther recolhe durante 3 dias para jejuar. E nesses 3 dias em que ela não come, ela prepara um banquete. Essa mulher podia ser coach de dieta aí para qualquer um. Preparar um banquete enquanto jejua. Quem consegue fazer isso? Eu não consigo, nem sem jejuar, nem nada, preparar banquete, está ali eu como. Mas veja, Esther, ela se recolhe, ela ora e ela tem um plano. Este plano, certamente, a Bíblia não desce detalhes, mas Deus coloca no seu coração. E ela espera, porque ela sabe, ela sente a direção de Deus, de que ela precisa esperar. E ela fala, olha, ela não chega lá e sai atropelando e diz, olha esse Amã aqui, esse camarada, Amã, filho de Amedata, o Agagita, ele quer matar o meu povo, ele quer destruir todo mundo. Não! Se é da tua vontade, rei, vem amanhã ao banquete, que eu preparei para ti e para Amã. E aí o texto diz que Amã, o rei fala no versículo 5, apressem Amã para que atenda ao desejo. Eles foram, Esther preparou, e disse o rei a Esther no banquete, porque Assuero, ele era um monte de coisas, mas ele não era bobo, não era burro. E ele percebe que Esther não arriscaria a sua vida se não houvesse alguma coisa muito séria. E ele pergunta de novo para Esther, o que você quer? Você ainda não falou o que você quer. Você não foi lá botar a cabeça a prêmio para me fazer um banquete. Isso poderia ser mandado por um recado. Ela podia mandar um recado para o rei e dizer, eu quero convidar o rei para um banquete. Não, ela colocou a cabeça a prêmio. Esther, fala para mim, o que você quer? E ele estende a sua benevolência, né? Ele fala, até metade do reino. Isso é uma forma de dizer assim, o que você quiser, o céu é o limite. É o cartão de crédito, aquele sem limite, né, internacional, toma aí, pode usar, aquele que o Joel tem 3, né, 3? Não, são 4. Pois é, pode usar aqui, não tem problema, compra lá à vista, deixa que eu pago. O que você quer, Esther? E é interessante que no versículo 7, então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com a mão o banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Ela fala, eu quero mais um dia. E talvez você pense, mas essa mulher é muito indecisa. Não, esta é uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Porque lá na frente, no outro capítulo, a gente não vai ver hoje, a gente vai ver que o propósito de Deus exigia mais um dia. Você não sabe disso ainda. O rei não sabe disso. Mas Esther, por alguma razão, Deus falara com ela, ela sabia que precisava esperar mais. E aí ela vai e marca um outro banquete. E aí a coisa começa a ficar interessada, há humor na Bíblia. No versículo 9, saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor. Lembra? Amã, ele é o filho de Amedata, o Agagita, porque ele é descendente de... Eu falei para os irmãos, descendente de... Fala Agag, descendente de... Sabia que os irmãos sabiam, Agag, o rei dos amalequitas que Samuel destruíra lá atrás, na época de Saul.
E ele vem cultivando esse ódio, e ele agora não quer apenas se livrar de Mardoqueu, ele quer matar todo o povo, por isso ele faz esse plano diabólico. E aí esse Amã vai para casa todo feliz, né? E ele encontra Mardoqueu ali, e Mardoqueu não se curvava diante dele. Lembre-se, irmãos, que eu falei que o se curvar não era se curvar diante de uma autoridade, sinal de respeito. No contexto do Império Persa, era curvar-se diante do rei, ou diante de um emissário, de um dignatário do reino, era curvar-se em adoração, reconhecendo ele como uma divindade. Por isso Mardoqueu não se curva. E aí então ele olha e fica com raiva. Veja, aquele homem agora já tem tudo, ele tem todo um plano já elaborado para matar. O rei já autorizou que ele mandasse anunciar a destruição do povo judeu, mas ele está insatisfeito com um homem. Os homens que são guiados pelo inimigo, por Satanás, eles só se satisfazem com a destruição total do povo de Deus. E ele fica irritado, e ele se refreou, vai para sua casa, e aí ele chama sua mulher. Ele chama Zeres, sua mulher, ele tem 10 filhos. Como é que é o nome deles? Parsandata, Porata, Atalia, Faisata, Farmasta, um monte de nome esquisito, né, que eram nomes persas da época, e ele junta os seus amigos e começa a se gabar. Interessante que Mardoqueu, ele é o segundo no reino, e ninguém pode contrariar Mardoqueu a não ser o rei. E ele começa a contar vantagem. Eu fico imaginando seus amigos falando, caramba, de novo essa história. E ele fala, olha só, sabe de onde eu vim? Eu estava com Sussu e Tezinha, a Suera e Esther, cheio de intimidade, me chamaram, fez um banquete, só eu que fui chamado, e começa a contar aquela vantagem, começa a falar, olha, versículo 11, contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, em tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes do servo do rei, e disse mais, tampouco a rainha Esther, ninguém fez vir com o rei o banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado para ela de novo, olha lá, de novo, eu estou com tudo. Mas veja o ódio no coração desse homem, porém tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu viro o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. A destruição de todo um povo não bastava, se Mardoqueu ainda ficasse ali. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, todos os seus amigos, e é interessante, irmãos, porque no texto original, quando diz assim que lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura. Isso aqui é o seguinte, eles não aguentavam mais ouvir Amã reclamar de Mardoqueu. E eles não aguentavam mais ouvir aquele camarada contar vantagem. É isso que o texto no original está colocando para a gente. Fala assim, olha só, cara, para de reclamar, cara. A gente não aguenta mais, tu conta essa história toda hora. Você fica contando vantagem o tempo todo. Faz uma forca logo de 22 a 25 metros, dependendo da medida do côvado da época. Olha o exagero, né? 22 a 25 metros de altura. Para todo mundo ver e acaba com esse negócio, cara. Para de reclamar. Não te aguento mais. É isso que eles estão dizendo. E aí o texto diz que Mardoqueu, que este conselho pareceu bem a Amã, e ele mandou fazer a forca. Lembrando para os irmãos que a forca para os persas não era, né, aquela forca tradicional que nós conhecemos, era uma estaca, né, onde a pessoa era empalada, ali colocada em cima, e aquilo atravessava todo o corpo da pessoa. Foi isso que aconteceu. Essa é a história. Então, sem demorar, eu quero deixar para os irmãos 4 princípios eternos também que estão aqui nesse texto, para a gente pensar a respeito disso, enquanto a gente escuta as marteladas dos servos construindo aquela forca. Amã vai dormir feliz, e durante a noite os martelos estão batendo e a forca está sendo levantada, enquanto o povo de Israel, o povo judeu, está com medo. 4 princípios. Princípio número 1. Ao preparar-se para algo grande, espere no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Ao preparar-se para algo grande, Isaías capítulo 40, 31, versículo você conhece de cor. Se você conhece, você pode falar comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, caminharão. 4 coisas acontecem quando você espera no Senhor, quando nós esperamos no Senhor. E estão todas elas aí nesse versículo.
Mas os que esperam no Senhor, em primeiro lugar, é claro, renovam as suas forças. Irmãos, quando temos algo importante para fazer, uma decisão que vai mudar talvez todo o rumo da nossa vida, nós precisamos esperar no Senhor, porque enquanto esperamos, nós renovamos as nossas forças. O esperar aí tem a ver com descansar, tem a ver com se refazer, tem a ver com se acalmar. É um momento em que a angústia é substituída pela calma, a ansiedade é substituída pela tranquilidade, a pressa é substituída pelo vagar. Nós começamos a esperar, vamos recuperando as energias, vamos renovando as nossas forças, o ódio vai passando e vai se transformando em amor, nós não estamos mais impacientes, nós agora somos pacientes. Espere no Senhor, deixe Deus falar ao teu coração, ouça a voz do Senhor, leia a sua palavra, medite nela, ore, fale com Deus. Peca quem é precipitado. Aqueles que esperam no Senhor, em primeiro lugar, renovam as suas forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A segunda coisa que acontece, e o texto nos diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Segundo lugar, quando esperamos no Senhor, nós adquirimos uma nova perspectiva da situação. Águias são animais com visão muito boa. Alguém disse, eu não sei baseado em quê, como é que faz um estudo desse, mas alguém disse que uma águia voando a 8 quilômetros de altura consegue enxergar um prego de 8 centímetros no meio do gramado. Não sei se é exatamente isso, mas o fato é que águias têm uma visão muito boa. E são os animais que voam muito alto. E quando nós nos elevamos, nós temos uma perspectiva melhor. Nós vemos melhor aquilo que está ao nosso redor. Então, enquanto esperamos no Senhor, nós somos elevados com asas de águias. Nós vemos melhor, nós conseguimos enxergar mais longe, nós conseguimos perceber toda a situação. Às vezes estamos envolvidos em um problema, precisamos tomar uma decisão, estamos vendo apenas aquilo que está ao nosso redor. Mas existe uma série de circunstâncias diferentes. Quando esperamos no Senhor, nós adquirimos uma nova perspectiva. Mas em terceiro lugar, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e diz o que mais? Correrão e não se cansarão. Nós desenvolvemos a resistência. Um corredor de maratona jamais ganhará uma prova de 100 metros rasos. Mas um corredor de 100 metros rasos jamais vai conseguir completar uma maratona, porque é preciso resistência. E a natureza nos dá um exemplo fantástico, a natureza é cheia de exemplos, e o hino diz, toda a natureza me fala do meu Deus, não é isso? Os animais terrestres mais velozes da terra são os guepardos. Guepardos conseguem correr a uma velocidade de até 110 quilômetros por hora. É uma velocidade boa até para um carro, né? Dirigir a mais do que isso já é imprudência. Mas veja, 110 quilômetros, mas são tiros curtos. Ele corre aqui cerca de 200, 300 metros. E ele para, e a sua respiração está aí. Ele faz o segundo tiro e tenta pegar a sua presa. E se não consegue, ele dá o terceiro tiro. Se ele não conseguir, ele tem que voltar para o seu refúgio e vai dormir sem comer, porque ele não aguenta mais. Ele tem muita velocidade, muita explosão, mas não tem resistência. Os campeões da resistência no reino animal são os lobos. Lobos não correm a metade da velocidade de um guepardo, não têm a força de um guepardo, mas eles conseguem perseguir uma presa por até 3 dias e 3 noites sem parar para dormir, comer, beber água, fazer necessidades ou descansar. Eles matam a sua presa de exaustão, porque eles têm resistência. Aqueles que esperam no Senhor desenvolvem resistência. E nós precisamos ser assim. Vamos caminhando, vamos prosseguindo. O apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, quanto a mim não julgo que haja alcançado, falando da salvação, da vida eterna. A vida eterna ele diz, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Resistência. Mas em quarto lugar, quando nós esperamos no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós, quando esperamos no Senhor, nós aprofundamos a nossa determinação. Na caminhada da vida,
em meio aos problemas, às dificuldades, às decisões a serem tomadas, os trabalhos a serem feitos, as coisas que nos sobrevêm, muitas vezes nós tendemos a ficar fatigados. Mas quando esperamos no Senhor, nós aprofundamos a nossa determinação e vamos caminhando, a nossa persistência, e vamos caminhando sem desanimar. Então, o primeiro princípio é esse: ao preparar-se para algo grande, espere no Senhor. Em segundo lugar, ao lidar com alguém imprevisível, conte com o Senhor para abrir portas e corações. Repete: ao lidar com alguém imprevisível, conte com o Senhor para abrir portas e corações. Assuero é imprevisível. Ele é um cara que ninguém sabe o que ele vai fazer. E Esther vai na confiança, na fé no Senhor, que Deus vai tocar no seu coração, e é isso que ele faz. Se há um versículo para mim que resume o livro de Esther, está onde? Está em Provérbios 16. Então, Provérbios 21. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, este para onde quer o inclina. Mas abre lá sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Esther sabia disso. E ela vai falar com um homem que é imprevisível, que é um homem dado a rompantes de violência, um homem dado a mudar de opinião toda hora. Esther vai falar com ele, Deus toca no coração, abre o seu coração para que ele a aceite. Mas há um terceiro princípio aqui, eu não quero me demorar muito nesta manhã. O terceiro princípio diz que, quando você estiver sob pressão, busque os olhos do Senhor. Repete isso comigo, mesmo que você não tenha entendido. Quando você estiver sob pressão, busque os olhos do Senhor. Repete de novo, busque. Busque os olhos. O que isso quer dizer? Quase todos aqui, se não todos, são capazes de dizer: quando eu era pequeno, minha mãe ou meu pai ou minha avó, ou seja, só olhava para mim e eu já entendia. Não tem isso? Meu pai não falava nada, ele só olhava. E aquele olhar já dizia tudo. Se ele estava satisfeito ou ela estava satisfeita, se não estava. Não é isso? É aquele close, né, que o pai ou a mãe ou a avó, alguém dá e a gente já se encolhe. Casais muitas vezes são assim, né? Depois de muito tempo de convivência, Gilza olha para o Eliseu, Eliseu olha para Gilza e já sabe o que está acontecendo. Não precisa falar nada. São os anos de convivência. De vez em quando eu estou aqui pregando, a Cleide está sentada ali, eu falo alguma coisa, ela olha para mim e eu falo: hoje tem quando chegar em casa. Já sei. Aí quando ela está no culto infantil, eu fico soltinho. Que aí depois já falei, já era. Mas é só um olhar, já diz muita coisa. Agora, abre sua Bíblia lá no Salmo 32, este salmo é fantástico, versículos de 6 a 8, eu quero ler com você, olha que coisa tremenda. Salmo 32, versículos de 6 a 8. O salmista diz assim, lembra que é um masquil, quem vem às quartas-feiras sabe o que é um masquil. O salmista diz: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe cegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tem uma selá aqui, que você também sabe o que é. Aí Deus responde: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa interessante, como é que Deus nos guia com os seus olhos, porque quando olhamos para o Senhor, quando diz Josafá, quando ele vai enfrentar o exército de Zerá, o exército dos etíopes com 1 milhão de soldados, ele diz: Senhor, não temos forças para resistir a toda esta multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti.
E quando ele olha para Deus, e quando ele põe seus olhos no Senhor, Deus o guia com os seus olhos. Agora presta atenção, o movimento dos olhos para cima, para baixo ou para os lados não faz som. Este movimento é um movimento sem som. Nós precisamos estar atentos aos olhos do Senhor. Veja, Deus fala conosco na dor através de megafones, mas quando precisamos ouvir a voz de Deus no silêncio, no retiro, no jejum, na oração, no momento da angústia de coração, nós precisamos olhar para o Senhor e ver para onde os seus olhos estão apontando, porque não há som, não há barulho, mas há direção correta. Busque os olhos do Senhor, porque eles vão guiar você, e Deus diz: eu vou te guiar com os meus olhos. Sabe quando você era pequeno, sua mãe olhava para você e fazia assim? E tu já, ela olhou para lá, então eu vou sentar ali. É isso. Você olha para Deus e Deus olha para lá, você. Para lá. Deus olha para cá, você. Mas para isso é preciso que haja comunhão. Foi isso que Esther buscou nesses 3 dias. Busque os olhos do Senhor. Mas em último lugar, quando enfrentar o inimigo sem princípios, peça a Deus coragem invencível. Quando enfrentar o inimigo sem princípios, peça a Deus coragem invencível. Para não perder o costume, repete comigo. Quando enfrentar um inimigo sem princípios, peça a Deus coragem invencível. Coragem não é ausência de medo. Coragem é vencer o medo. Todos nós temos medo de alguma coisa em vários momentos de nossa vida. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise, não é? Então peça a Deus coragem invencível. Você acha que Esther não tinha medo? Ela sabia o marido que tinha. O cara era um sádico. E ele estava frustrado porque ele perde uma guerra contra a Grécia, um exército bem menor que o dele. E ele levou um couro lá, ele perdeu muitos soldados, perdeu muito dinheiro, já tinha feito uma festa onde ele gastou os tubos de 6 meses de orgia. O tesouro está baixo, está sem dinheiro, está frustrado, a sua arrogância é muito grande, isso para ele é inadmissível. Você acha que Esther não teve medo? Claro que teve. Mas peça a Deus coragem invencível. E eu termino convidando você a abrir de novo Isaías capítulo 41, versículos de 10 a 14. Isaías 41, de 10 a 14. Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E aí na minha tradução diz: não temas, não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu gosto da expressão da Revista Corrigida que diz: não temas, bichinho de Jacó. Aí tem gente que diz que Deus é nordestino. Bichinho, não temas, não temas. Mas esse bichinho aqui, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, é porque vocês são pequenos, é porque vocês são frágeis, é porque vocês não estão entre os mais capacitados, mas vocês têm algo que os mais capacitados não têm. Você tem a mim, diz o Senhor. Irmãos, eu não preciso ser o mais forte, eu não sou, o mais inteligente, eu não sou, o mais sábio, eu não sou, o melhor, eu não sou, o mais capacitado, o mais cheio de talentos, eu não sou nada disso, mas eu tenho o Senhor. E aí ele diz: não temas tu, verme de Jacó, o bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Peça a Deus coragem invencível, porque mais Deus é a maioria. Elias se coloca sozinho diante dos profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Azera, eram 850 contra 1.
Ele ainda pergunta para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus, se Baal é Deus, sirvam a Baal. E o que o povo fez? Nada. O povo não falou nada, porque na hora da dificuldade, quase todo mundo prefere não se comprometer. Por isso que Deus diz a Ezequiel, busquei um homem que se colocasse na brecha por mim, em favor desse povo, e não achei. Quem é que vai se colocar na brecha? É você nesta manhã? Sou eu? E aí aquele homem sozinho, contra 850, e talvez ele tenha ouvido de Deus, não temas, Elias, porque eu sou contigo. E Elias vai na força do Senhor, no poder do Senhor, e vence, porque um mais Deus é a maioria. Esther entra sozinha no palácio do rei, e Deus muda o coração daquele homem. E sabe, irmãos, o que me incomoda na minha vida? Na minha vida, é que muitas vezes eu fico olhando para a situação do nosso país e pensando, está ruim. Está ruim, a nossa cidade está péssima de se viver. Rio de Janeiro hoje é um lugar difícil demais, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento, o asfalto é ruim, a violência e tudo, e a gente não vê perspectiva de melhora. E eu fico pensando, mas a culpa é minha, porque eu sou igreja, e nunca teve tanta igreja aqui nessa cidade, irmãos, e nunca foi tão ruim viver aqui. Alguma coisa está errada, terrivelmente errada, porque nós deveríamos fazer a diferença. A gente se reúne, a gente canta, a gente louva, a gente levanta a mão ou não levanta a mão, bate palma ou não bate palma, tem bateria ou não tem bateria, isso não faz diferença. Mas o que está acontecendo? Que a nossa igreja não muda, não a faz como a igreja do Novo Testamento, quando fala dos apóstolos, estes que alvoroçaram o mundo, chegaram até aqui. Mas quando fala alvoroçar, é que causaram mudança, porque a gente não está alvoroçando, a gente está fazendo alvoroço, está fazendo barulho, mas não está tendo efeito. E isso é ruim. E se a cidade está ruim, a culpa é da igreja do Jesus Cristo. A culpa é nossa. E nós precisamos fazer diferença. Nós temos que ser diferentes, irmãos. A igreja está muito parecida com o mundo. A igreja age como o mundo age. A igreja fala do mesmo jeito do mundo. A igreja gosta das coisas que o mundo gosta. E depois se surpreende porque as pessoas não se convertem. O problema da igreja, e o pastor Fulvio, já falei, ele me indicou o livro do Ravenhill, e eu li, e é isso mesmo. Não é que tem gente de menos, é que tem gente de mais. Está muito fácil ser membro da igreja, tinha que ser mais difícil. E nós estamos cheios de falsos profetas aí, irmãos. Está cheio de pastor aí que vai prestar contas altíssimas a Deus, que estão ensinando errado para o povo. Estão fazendo marketing para encher a igreja. Não sou adepto da teologia da mediocridade, igreja boa, igreja pequena, não é isso. Tem igreja pequena boa, igreja pequena ruim, igreja grande boa, igreja grande ruim. Mas a gente não pode viver querendo encher a igreja a qualquer custo, porque está cheio de gente não crente na igreja, gente que precisa sair da igreja, precisa se converter. Se não se converter, que saiam. E Ravenhill falava uma coisa a respeito desses pastores que estão pregando evangelho ruim, errado, diferente. O apóstolo Paulo diz, se até um anjo pregar um evangelho diferente, seja anátema, maldito. E Ravenhill dizia, quanto a estes pastores que pregam o evangelho que não é bíblico, eu ficaria feliz se todos eles morressem amanhã. Ele falou isso de púlpito e quase foi apedrejado. Mas sabe, irmãos, a gente precisa levar Deus mais a sério e levar a nós mesmos não tão a sério assim. A gente se leva a sério demais e leva Deus a sério de menos. Meus direitos, minhas bênçãos, meus problemas, minhas situações, eu quero isso, eu quero aquilo, e o que Deus quer precisa importar para nós. Esther fala, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou jejuar, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou fazer o que é certo. Quem hoje, nesta manhã, vai se colocar diante do Senhor dizendo, eu farei o que é certo, custe o que custar. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.